Na verdade, eu não me sinto numa reunião de posse da diretoria do sindicato. Eu me sinto numa reunião de família. Ali o Nelson, o Botka, a Regina, companheiros de longa caminhada. E, de repente, o vice-presidente do sindicato, da instituição, da fundação do Edésio Passos, se apresenta com um discurso. E eu lembro, Botka, o que esse tipo de parceria, de entendimento, consegue realizar no sentido do ganho da classe trabalhadora. Amanhã, o Edésio, ainda vivo, me telefona. Diz que eu quero almoçar com você. Apareça. Ele apareceu lá no Canguiri, na granja que eu morava. Sentou na mesa, dividimos um churrasco muito bom. Ele disse, Raquel, você sabe que um Estado pode ter um salário mínimo diferenciado do salário mínimo nacional? Você sabe que nós podemos ter um salário mínimo paranaense? E ali nós resolvemos criar um salário mínimo paranaense que é hoje já um pouco debatido para baixo por força do governo atual, mas que ainda é de R$ 2.017, bem maior que o salário mínimo nacional de 1.380. É esse tipo de parceria que me entusiasma. Minha parceria com o Botka, não vou repetir, porque tenho falado dela nesses encontros sindicais aqui nesse plenário. Mas eu me sinto numa reunião de companheiros. Companheiro é uma palavra que vem do latim. Compane, com pão. Companheiros são aqueles que, sentados a uma mesma mesa, repartem o pão. O pão farto e generoso dos bons momentos e o pão parco e difícil de momentos de luta e de reivindicação. Eu vou nesta linha, conversando com vocês, para reafirmar que todas as conquistas trabalhistas, todas as vantagens e garantias sociais, previdenciárias que um trabalhador tem no planeta Terra, hoje não é uma questão brasileira, foram conseguidas pela mobilização dos sindicatos. E hoje, o que nós vemos no mundo é uma tendência de superação, Júlio, do capitalismo produtivo, que passa a ser substituído pelo capitalismo rentista, que não produz o seu relógio, não produz a sua bolsa, não produz a peça de uma máquina, não produz rigorosamente nada e vive da renda das bolsas. É o capital vadio, que não dá um emprego, não melhora a vida de ninguém. E esse capitalismo avança na tomada de conta de empresas públicas monopolistas. Eles querem uma empresa de energia elétrica, eles querem uma empresa de petróleo, eles querem tomar conta da previdência para que possam, sem criar um emprego a mais, conseguirem o monopólio da exclusividade dos serviços nas suas mãos. A luta do sindicato é fundamental. É tão importante que até um presidente da República de direita, que chama-se Biden, presidente dos Estados Unidos, se dirigiu à população americana em rede nacional solicitando a todos os trabalhadores que se filiassem aos sindicatos e se mobilizassem para ajudá-lo a manter conquistas trabalhistas, nível salarial e garantias que estavam sendo destruídas ao longo dos anos. Essa luta existe no Brasil e existe no mundo. Estivemos juntos no momento da última eleição. A Força Sindical do Paraná foi fundamental à mobilização e aos votos que nós conseguimos aqui para o nosso candidato, que era o Lula, que hoje é o presidente da República. Mas nós criamos, naquele momento difícil, em que toda a imprensa se colocava a favor do capital financeiro e desistia do capital produtivo, uma frente da esperança para garantir a eleição. E esta frente da esperança tem tendências múltiplas. Esta frente da esperança não é exatamente aquilo que a Regina pensava, que eu pensava que deveríamos ter como governo. O Lula é presidente da República.
uma dificuldade com o Congresso Nacional, uma dificuldade com uma imprensa dominada pelo poder econômico. Vejam isso. Das 6 maiores empresas de comunicação do Brasil, 4 são hoje propriedade dos bancos. E 2 são mantidas com o dinheiro dos bancos que pagam os anúncios. Então, há uma pressão, um desvio de opinião e de informação sobre o que acontece no Brasil. O Lula nós conhecemos. Eu estava no PMDB, saí, meu partido tinha virado um balcão de negócio, entrei no PT para ajudar o Lula a ganhar a eleição e interromper o avanço dessa visão de direita que se submete ao capital e despreza o valor das pessoas, das vidas e das famílias. Mas o Lula hoje tem um Congresso que também não é o que nós gostaríamos, além da composição do seu governo. Então, eu assumo aqui, por paradoxal que possa parecer, a posição do Biden, do presidente dos Estados Unidos. Reforcem o sindicato. A presença de vocês aqui me entusiasma. Mostra que vocês acreditam no movimento sindical, que vocês vão lutar para garantir direitos. Porque o governo federal do presidente Lula precisa disso. Precisa da pressão de vocês. Porque a pressão do outro lado é das redes de televisão, dos jornais e dos bancos, que pressionam de todas as maneiras. Eu fico imaginando como é que se pode governar um país com o Banco Central na mão do capital privado, estabelecendo o maior juro do mundo. Júlio, quem é que pode pensar em abrir uma empresa? Eu já fui empresário há muito tempo. Quando o juro pago por uma letra do Tesouro é muito maior do que o lucro que você pode ter numa empresa. Porque na empresa você tem a possibilidade do lucro, a responsabilidade com os trabalhadores, as leis sociais e tudo mais. E o Lula está amarrado com isso também. O Haddad administra a economia do Brasil em desespero. Ainda hoje, eu conversava com o Haddad e mandei a ele uma proposta que elaborei de disciplinar o Banco Central. O pessoal fala, o Banco Central não pode ser independente. Me perdoem a franqueza. Eu não sou contra a independência do Banco Central. Porque numa véspera de eleição, Bútica, como aconteceu, por exemplo, na Argentina agora, o Banco Central na mão do governo pode, como na realidade fez, desmontar a economia com favores que não serão sustentáveis depois e desmonta todo um projeto de crescimento nacional. Mas o Banco Central não pode, com a sua independência para evitar o desastre de uma véspera de eleição, ficar na mão dos banqueiros. Mandei, então, ao Haddad uma regulamentação do que o Banco Central pode e não pode fazer. E situações claras da demissão da diretoria inteira quando metas não sejam atingidas. Não por iniciativa do presidente da República, mas por iniciativas da lei. Vocês têm uma tarefa incrível e vocês estão com dirigentes de capacidade comprovada. Tenho estado aqui, Bútica, não em todas as suas posses, mas uma boa parte delas até hoje. E quero estar na próxima, mas quero estar aqui saudando novamente a força sindical pela unidade, pela luta e pelas conquistas dos direitos dos trabalhadores e pela pressão firme e necessária que irão fazendo daqui para frente em cima do nosso governo. Vocês precisam disso e o presidente Lula, mais do que vocês, precisa da pressão dos trabalhadores para não ser esmagado nesse governo da frente da esperança, que, para mim, em determinados momentos, se transforma numa desesperança. Valeu, minha gente. Parabéns, Lúcia.